Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Domingão chegou. Hoje vou falar um pouco menos, estou indo para o trabalho e a gente ainda está com a voz ainda complicada, né? Estamos ainda com a rouquidão dominando. Desde quarta-feira, quando pela manhã, a gente viu que não tinha voz. Depois, meio-dia, fizemos a gravação lá da nossa reflexão matutina, Dia dos Avós. Na quinta fizemos o repouso de voz, na sexta trabalhamos. E hoje, né, domingão, vamos trabalhar de novo, já que ontem foi sábado, estivemos de folga. Primeiro, eu quero pedir que você nos ajude, dando seu like, comentando no vídeo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, suas amigas, com aqueles e com aquelas que você ama também. Ou você amar. Se você não ama a pessoa, manda também, porque vai ser legal. O importante é compartilhar o vídeo. A gente vai ser breve, até porque essa voz não dá para ficar falando com vocês aqui 25 minutos. A gente planejava ontem ter ido na festa de Santana, lá em Miguel Pereira, mas infelizmente, devido ao tempo meio lusco-fusco, chuvoso, e devido à chuva de sexta-feira, preferimos ficar em casa, até para ter uma recuperação melhor. Estamos nós tomando alguns remédios, graças a Deus temos chance de comprar remédio, e vitamina C para se manter de pé. Então a gente agradece aí a todos vocês, amigos e amigas que estão aí torcendo por nós para que possamos voltar. Durante a semana que passou, além de celebrar o Dia dos Avós, né, vovô e vovó, que nós fizemos uma memória breve sobre minha avó Terezinha, minha avó Manchiquinha, meu avô Sebastião e meu avô José, o avô José, pai do meu pai, a minha avó Mãe Chiquinha, mãe do meu pai, a minha avó Terezinha, mãe da minha mãe, e meu avô Sebastião, né, pai da minha mãe. E a gente fazia memória e depois, na quinta-feira, nós conversamos sobre, a sexta-feira, nós conversamos sobre a jovem que dizia para o pai que ele não sabe de nada, porque simplesmente o pai não sabia o preço de uma bolsa X ou Y. E a gente vai olhando aí durante essa semana, nossa caminhada histórica, né? A gente vai examinando como se fica ainda se questionando sobre fake news. Recebemos aí notícias diversas, esse país não tem mais jeito. E eu acho interessante que mudou o governo, mas não mudou as pessoas. E aí, eu ouvindo uma pessoa dizendo, não, porque agora nós estamos assim, estamos assado. Na verdade, eu falei na quinta-feira sobre o desemprego, que não mudou nada, sim, mudou. Eu tenho que reconhecer isso aqui para vocês. Caiu 8%, né, o índice de desempregado no Brasil. Isso é bom. Também, nós temos aí uma mudança, uma esperança sendo construída. Nós temos um país que está despontando a nível mundial como liderança, como uma das peças mais importantes no processo de construção da democracia. Então, são coisas que nós devemos reconhecer. Também essa semana tivemos aí uma fala sobre o caso Marielle Franco, onde um Elcio Queiroz, não é isso? Ô país para ter Queiroz, hein? Eita nós. E fala que, de fato, houve alguém que mandou matar a Marielle. E nós vemos aí, novamente, voltamos aí às discussões. Ninguém fala do Anderson. A Marielle era isso, era aquilo. Bom, eu prefiro não comentar e dizer o seguinte. O Anderson, ele foi vítima colateral. Vítima colateral é aquela pessoa que está junto e, infelizmente, por estar andando junto, vai dançar também. O famoso queima de arquivo, né, que o pessoal também pode chamar. Mas, tirando isso, a gente vai entrar para a liturgia de hoje, que eu vou ser breve hoje. A voz começa a doer a garganta. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois versículo 7 ao 12 é a primeira leitura. O salmo é o Salmo 118, entre parênteses, 119. A segunda leitura, Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. E o texto é o texto de Mateus, capítulo
13, versículo 44 ao 52. O interessante é que nós, quando olhamos para a liturgia de hoje, a gente vê claramente que nós, nesses 3 domingos que se passa, 14º domingo, 15º domingo, não é isso? E que nós estamos meditando aí, no caso, é o 15º, 16º domingo, nós estamos meditando o Evangelho de Mateus no seu capítulo 13. Sabemos muito bem que o capítulo 13 de Mateus é o capítulo que Jesus conta a parábola do reino dos céus. Jesus traz para nós comparações sobre o que de fato é o reino dos céus. E o reino dos céus é comparado a uma série de coisas. E hoje, a semente que é plantada é comparada a também a massa, que é o fermento na massa. E hoje Jesus compara o reino dos céus a um campo, né? A uma joia, a uma pedra preciosa. A liturgia desse domingo, ele nos convida a olhar qual é a nossa prioridade como cristãos. Qual é a nossa prioridade em nossa vida pastoral. Ontem celebramos Santa Marta, e Santa Maria e São Lázaro, os amigos de Jesus, e eu comentava no nosso vídeo de ontem, na nossa timeline, tá aí, pode procurar, eu falava sobre quem foi Marta e quem foi Maria. Maria, aquela mulher da meditação, da contemplação, da escola discipular de Jesus. Marta, a mulher da atividade, da ação. O interessante é que hoje Jesus nos questiona sobre qual é o valor, qual é o nosso investimento no reino dos céus. O capítulo 13 de São Mateus, ele é usado por alguns fundamentalistas e por alguns radicais que pregam a teologia da prosperidade, que é preciso dar tudo para Jesus. Isso me traz à mente uma vivência que eu tive em uma certa comunidade evangélica, protestante, pentecostal, em que o pastor pedia para a pessoa colocar tudo que tinha no bolso se amasse Jesus naquele culto. Eu estava lá nesse culto. E alguém se levantou, foi lá e entregou tudo. E depois dessa pessoa, outras pessoas vieram também entregando tudo. Infelizmente, eu não fui tão pretensioso assim e não entreguei tudo que eu tinha no bolso para Jesus. Talvez se eu tivesse algumas contas para pagar, entregasse lá no culto, talvez. Né? Eu penso assim. E esse evangelho do campo é o evangelho onde a gente vê claramente a linguagem de Jesus, uma linguagem própria para o público que ele está falando. Ele não está falando com universitários, ele não está falando com doutores, ele não está falando com mestres, conhecedores da Sagrada Escritura. Está falando com o povo simples. Aí eu lembro de Paulo Freire, quando a gente fala de Paulo Freire, alguns pulam lá e dizem que Paulo Freire é isso. Paulo Freire, ele trouxe esse método que é o método de Jesus, de falar com a pessoa a partir do seu contexto, a partir da sua realidade de vida. Jesus, domingo passado, falou do semeador, falou da semente, falou da mulher que coloca fermento na massa. E hoje ele vai falar do campo. Nós sabemos o valor que a terra tem para nós. Nós sabemos o valor que tem a rede para o pescador. Jesus vai me falar também que a rede, né, o negociante que procura pedras preciosas. Aí ele está falando também das pedras preciosas, né? E a gente olha claramente, você não é capaz de negociar tudo o que tem para poder viver plenamente o reino dos céus? A gente, quando quer entender o Evangelho, quando vamos fazer um curso de teologia, um curso bíblico, uma formação, a gente para pensar se nós estamos capacitados para investir. Tudo aquilo que nós vamos investir na nossa formação teológica, seja no campo bíblico ou no campo histórico, nós achamos que é caro.
O interessante é que Jesus fala que o homem, ele vende tudo que tem para comprar aquele campo. Ele age até de má fé. Às vezes, a gente está na comunidade e não percebe o valor que ela tem para a gente. A gente não percebe o valor que tem a comunidade em nossa caminhada de vida. A gente, quando fala da rede, você lança a rede no mar. Lançar a rede ao mar, nós, é um convite a sermos missionários, anunciadores da graça do Deus da vida, do Deus da libertação. E ele fala que os anjos irão separar os peixes. Novamente, voltamos lá à questão do joio e do trigo. Jesus está dizendo claramente que para participar do projeto de salvação dele, nós não devemos ser os perfeitos. Jesus, em outra parte do Evangelho, vai dizer, olha, ele manda evangelizar a todos, anunciar a todos, pregar a todos. É uma crítica à religiosidade, às vezes, hipócrita que nós vivemos. Eu escrevi um artigo, um pequeno texto lá no Facebook, falando de uma certa situação vivida, e eu coloquei lá as nossas preocupações, às vezes, em saber qual é a cor litúrgica do dia, as nossas preocupações, às vezes, de colocar o número X de velas durante o culto, a celebração, a missa, quando isso tudo é coisa pequena perante a realidade de Deus. A nossa capacidade de enxergar Jesus na hóstia consagrada, no pão e no vinho, e a nossa insensibilidade de enxergá-lo no irmão que pede pão, no irmão que pede apoio, no irmão que nos pede ajuda financeira até mesmo. O interessante é que hoje, quando a comunidade apostólica é perguntada se entendeu bem o que foi falado, eles respondem, entendemos. O Evangelho de 2 domingos atrás, quando Jesus se encontra na barca e começa a falar do semeador. O Evangelho de semana passada, quando ele fala do joio e do trigo, da mulher que coloca fermento na massa. E todas as vezes a comunidade apostólica fala, pode nos explicar? E hoje o Evangelho termina com Jesus dizendo, entendeste? E ele responde, entendemos sim. Jesus ele não veio fundar uma igreja. Ao contrário do que muitos acreditam e muitos pregam, Jesus não tinha um projeto de um reino nesta realidade. Mas nesta realidade, aí entra lá Santo Anselmo, que nós devemos propagar o reino. É nesta realidade que nós devemos viver o reino. Estamos concluindo o Evangelho de Mateus no seu capítulo 13 nesse domingo. As comparações de Jesus são comparações simples. Talvez para nós que não somos camponeses, donos de terra, não consigamos entender o valor da terra. Para nós que não entendemos de joia, de pedras preciosas, talvez não entendemos o valor da joia. Para nós que não plantamos, não entendemos o valor de quem planta. E aí ontem, celebrando o Dia do Agricultor, eu ouvindo algumas notícias, ouvindo que o movimento Sem Terra, movimento popular, ele tem grande importância na produção de grãos no Brasil, e ele produz grãos sem agrotóxico, sem a maldito veneno, a peste do agrotóxico. O Evangelho de hoje, quando fala do campo, quando ele fala da importância de buscar o reino dos céus, não apenas por buscá-lo, mas para poder vivenciá-lo. A mensagem de hoje é uma proposta de adesão por amor, de adesão sem medo, com radicalidade. Uma proposta
aonde somos chamados a encontrar-se com Jesus. O tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou volta a escondê-lo. E ele vende tudo quanto possuía para comprar o campo. Eu, quando li essa parábola a primeira vez, lá em 1900 antigamente, década de 90 do século passado, eu pensaria comigo assim: homem besta, podia ter colocado aquela joia no bolso, ter roubado aquela joia e ido ser feliz. Mas não basta ter a joia, é preciso estar no contexto aonde a joia está. O reino dos céus, ele nos obriga a ir de encontro àquele homem, àquela mulher que ainda não encontrou essa joia no campo. O reino dos céus, nesse evangelho de hoje, é colocado em 3 momentos. Primeiro, a joia escondida no campo. Segundo, quando o homem negocia, o negociante de pérolas preciosas. E o terceiro, a rede jogada ao mar. Talvez a gente não tenha vivido ainda plenamente. O projeto de conversão de Jesus nos convida a pensar e a meditar naquilo que nós temos. E Jesus, quando fala semana passada sobre o joio e o trigo, e hoje ele fala do peixe, que o peixe será separado, os bons para o cesto, e que não presta, colocado fora. E aí Jesus fala bem claro, assim será o fim do mundo. Jesus volta a essa temática de novo, lá em Mateus 25, quando ele fala como será o julgamento no último dia. Quando ele diz, sabiamente, que terá a sua direita e a sua esquerda. E aí nós saberemos, de fato, aqueles que viveram a caridade, o amor e o respeito. E ele diz, olha, vinde bendito meu Pai, afastai-vos de mim. E aí uma das frases famosas do texto é, não foi em teu nome que nós pregamos? Não foi em teu nome que nós profetizamos? Então não basta ir à igreja. É preciso, de fato, vivenciar o reino dos céus. É preciso, de fato, ter em nossa comunidade essa vontade de entrega total, de entrega por amor, de entrega um sonho de Deus. A importância de nós olharmos em nossas vidas qual e o que é a nossa prioridade. Como nós estamos priorizando o reino dos céus em nossa caminhada humana. Até que ponto nós estamos vivendo esse projeto? Se nós já encontramos a joia, que é viver na comunidade, que é rezar, que é a Eucaristia para nós católicos, que é a leitura da palavra de Deus para os evangélicos, que é, de fato, estar perto de Jesus, não como um Deus apenas para um culto emocional, não apenas um Deus para sensações, mas um Deus para a vivência. A decisão de abraçar o reino envolve mudar a nossa prática de vida. Como eu falei, aquela pessoa que foi lá na frente, naquele culto que eu estive numa igreja evangélica, por questão de ética, não vou dizer qual a igreja, que o pastor desafiou, quem dava tudo para Jesus estava no bolso. E aquela pessoa foi lá entregar tudo para Jesus, é algo que nos deixa pensando até que ponto nós somos capazes de entregar tudo para Jesus. Porque os cristãos apresentam tanta vez um ar de pessoas tristes. E o Papa Francisco, agora na JMJ, novamente, depois de 10 anos, vivemos aí a JMJ,
Eu tenho até hoje uma mochila memória inteirinha, sem nada mexido, está ali guardada comigo, com a história do que foi no Rio de Janeiro. Nós vivemos a JMJ há 10 anos atrás, e agora em Portugal, novamente, num país de língua portuguesa. Olhando para a JMJ, a juventude que alguns falam que não tem jeito, a juventude que alguns desafiam a viver de acordo com a sua vivência. Somos convidados também a olhar como nós estamos dispostos a viver. O Evangelho de Jesus hoje é a última catequese que nos ensina a falar do projeto de amor. Mais uma vez, Jesus usa toda a realidade da comunidade para apresentar a boa nova. Talvez nos falte isso, aprender o método do chefe, o método do mestre, o método de levar a boa nova dentro da realidade do outro, sem pretensão nenhuma, mas com muito carinho, com muita mansidão. A decisão de viver o reino dos céus envolve também a necessidade de estar conectado dentro da realidade do mundo. Eu ouvi uma frase de um pastor presbiteriano, não há muito tempo atrás, que ele dizia: você é do mundo? Ele dizia: sim, claro que eu sou deste mundo. Eu não sou de Marte, nem de Saturno, eu sou deste mundo. E aí a gente lembra de São Paulo Apóstolo, que nos confirma: nós estamos no mundo, somos do mundo, mas não podemos viver como esse mundo está aí vivendo. O Evangelho de hoje nos convida a esse passo. Bom, paro por aqui, agradeço a você pela presença, louvo a Deus pela graça da vida. Vamos trabalhar agora, chegou a hora, né? Obrigado a você pelo carinho. A gente vai começar nosso expediente hoje às 6h30 da manhã. Louvo a Deus pelo trabalho, obrigado a Deus. Deus quiser, daqui a pouco, 6h30, estamos de volta, com a graça de Deus. Peço a você que, na sua possibilidade, comente esse vídeo, coloque aí na sua timeline aí, compartilhe com mais um amigo, mais um inimigo, talvez, não é isso? Deixa um like pra gente. Se gostou do comentário, deixa um like. Se não gostou, dá um dislike. Democracia sempre, direito de concordar e discordar, é o que eu tenho aqui no meu canal. No momento que você vem para a internet para falar, para testemunhar, para colocar a cara aqui em qualquer rede, espere não somente elogio, espere a pancada também. Eu, particularmente, não tenho medo das críticas negativas. Eu tenho medo da ausência de crítica. Eu lembro até hoje de uns amigos da Itália, também uma amiga do centro do Brasil, lá do Centro-Oeste, também outro amigo do Nordeste, que sempre que pode me dá um feedback lá no nosso WhatsApp, sempre dá um alô pra gente lá dizendo: Daniel, isso que você falou não concordei não. Ou então mandam: Daniel, essa observação não tinha feito ainda. Muito obrigado por me ajudar. Então você também que está aí do outro lado, se você concorda comigo, dê um like. Se não concorda, dislike. Democracia, direito de opinar sempre. Afinal de contas, é para isso que vivemos num país laico. E quando falo em país laico, não confundir com laicismo. Bom, isso é outro assunto. Um futuro vídeo, quando chegar a hora, a gente vai conversar sobre isso. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Obrigado pela presença fraterna e amiga em nosso encontro aqui via YouTube. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença.